Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que todos tenham um ótimo dia. Meu nome é Marcelo Rendeiro. Hoje eu vou falar de uma santa da nossa Santa Igreja. Vou falar de Santa Clara de Assis. Então, Santa Clara de Assis, ela nasceu dia 16 de julho de 1194 em Assis e morreu 11 de agosto de 1253, aos 60 anos. Ela foi canonizada 2 anos após a sua morte, em 23 de agosto de 1255, na Catedral de Anigane, pelo Papa Alexandre IV. O dia da festa litúrgica de Santa Clara é dia 11 de agosto. Santa Clara, ela pertencia a uma família nobre, uma família aristocrática na Itália. E desde pequena, Santa Clara era observada pelos seus pais por ser diferenciada, pois ela vivia em seu quarto de joelhos em oração desde muito nova. Aos 15 anos de idade, conforme naquela época assim era, seus pais já estavam começando a arrumar pretendentes a casamento para Clara, mas ela, totalmente tomada, né, pelo modo de ser dela, pela oração em que fazia, a se entregar inteiramente a Jesus Cristo. E ela ficava impressionada com o modo de ser de São Francisco de Assis, e ela tomava ele como exemplo para a vida dela, porque ela desde pequena se preocupava com os pobres e os mais desfavorecidos. Então, no dia 18 de março de 1212, na festa do domingo, no domingo de Ramos, Santa Clara, no caso, ela decide fugir de casa, decide abandonar sua casa, o conforto do seu lar, e vai até a igreja de Porciúncula, aonde se encontrava São Francisco de Assis, que a recebeu juntamente com os franciscanos. E como já sabia de sua intenção em servir a Deus, servir a Jesus, ele próprio cortou o cabelo de Clara e, após os votos que são feitos, entregou o hábito a ela e direcionou ela para a igreja de São Paulo, aos cuidados das irmãs beneditinas, conforme disse nosso irmão Negão ontem, falando de Santa Escolástica, que é fundadora das beneditinas. Quando seus familiares ficaram sabendo que Santa Clara havia fugido, eles foram tentar buscá-la de qualquer modo, primeiramente à força, posteriormente, vendo que não obtiveram êxito, tentaram pelo lado sentimental, mas Clara estava totalmente decidida em seguir a Jesus Cristo e diz que não iria sair dali. A família, vendo que não havia mais jeito, deixaram ela seguir o caminho a qual ela havia escolhido. O fato interessante é que 16 dias após Clara ter fugido de sua casa, uma outra irmã dela, a irmã mais nova, Catarina, também foge de casa e procura Clara para também se
ser direcionada ao convento que queria também servir a Jesus Cristo. E mais interessante ainda, meus irmãos, é que Clara, ela tinha 2 irmãos e 2 irmãs. E essa primeira irmã dela foi logo após 16 dias, mas posteriormente, após o falecimento de seu pai, a sua outra irmã Beatriz e a sua mãe Hortolana também foram para o convento. Então é aquilo, novamente, que o Negão disse, que você acaba buscando a santidade e santificando seus familiares, né, meus irmãos? Então que possamos seguir neste propósito, né? Um dos milagres de Santa Clara foi em uma ocasião que os muçulmanos tentavam invadir o convento. Eles tentavam invadir o convento das Clarissas. E Santa Clara, diante desta situação, ela não hesitou. Ela pegou o ostensório do Senhor e foi à frente e falou: aqui está quem é mais poderoso que vocês. E de uma forma milagrosa, esses invasores ficaram confundidos pela ação de Deus e saíram em retirada. Entendeu? Poder, né? Poder de Deus, né? Poder de Jesus Cristo. Assim como nós lemos na Sagrada Escritura, né? E exatamente o que acontecia. Jesus sempre estava à frente, né? Deus estava à frente daquilo que prometia aos profetas. Ela é considerada também padroeira da televisão, pois em uma certa ocasião, ela já debilitada, ela já estava bem debilitada e ela queria assistir a uma missa do Senhor, no dia do Senhor, no Natal do Senhor. Só que ela não tinha mais condições de ir a esta igreja, a igreja de São Francisco. Este, nesta época, já havia falecido. Então, as irmãs foram e ela ficou sozinha no convento. E ela, de uma forma de meditação, ela começou a meditar os mistérios da encarnação de Jesus Cristo. E de uma forma espetacular, ela acaba participando desta liturgia, desta missa. Posteriormente, quando as irmãs voltam da igreja para o convento, ela passa a falar aquilo, os detalhes desta celebração na igreja aonde sequer ela foi. Então foi um dos milagres também de Santa Clara. Em outra ocasião, meus irmãos, uma das irmãs chegou a Clara falando: irmã, só temos um pão. E ela pegou e deu a seguinte orientação a essa irmã: pega este pão, divide ao meio, metade você leva ao convento dos franciscanos e a outra metade você divide em 50 pedaços, pois somos em 50 aqui no convento. E a irmã falou: mas como há de se fazer isso? Por um acaso nosso Senhor vai multiplicar esses pães? Ela falou: tenha fé, minha filha, e faça o que eu te peço. E a irmã começou a cortar o pão e via que não se acabava de cortar esse pão, que sempre ia passando a faca e o pão não se acabava. E deu para saciar a fome de todas elas. Mais um milagre de Santa Clara. Santa Clara de Assis, ela é fundadora das Clarissas. Ela que fundou o convento das Clarissas. E esses conventos estão espalhados por toda a Europa
e espalhado aqui também no Brasil, e seguem o mesmo princípio de São Francisco de Assis. Eles são entregues inteiramente à providência divina e à pobreza. Uma curiosidade de Santa Clara é que Santa Clara, em uma expedição de Cristóvão Colombo no mar, ele enfrentou uma grande tempestade no mar e ele ajoelhou e começou a rezar a Santa Clara, pedindo a Santa Clara que fizesse cessar aquela tempestade. E a sua oração foi com tanta fé que a tempestade se cessou. E um outro fato curioso aconteceu aqui no Brasil, meus irmãos. Aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude em 2013. O estado do Rio de Janeiro estava havendo uma grande tempestade, chuvas no estado do Rio de Janeiro por 4 dias, aonde o Papa Francisco chegou na época ao prefeito Eduardo Paes e falou: pega uma cesta de ovos e leva para as irmãs Clarissas, para que elas rezem a Santa Clara para que cessem as chuvas. E as chuvas se cessaram, meus irmãos. Que coisa bela, né? Quando a gente tem uma devoção e pede com fé. Santa Clara, ela foi enterrada, né? Quando ela faleceu, ela foi enterrada na igreja de São Jorge, aonde São Francisco também havia sido enterrado. E em 1260 foi construída a Basílica de Santa Clara, aonde seu corpo foi trasladado para lá com todas as honras. Por isso, meus irmãos, é que devemos pedir com fé ao nosso santo de devoção. Por isso eu peço agora que Santa Clara rogai por nós. Eu ia fazer a leitura da oração de Santa Clara, mas o vídeo já está se estendendo e não vai dar tempo. Ok, meus irmãos? Que tenham todos um ótimo dia e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.